O que você faria se uma simples parada de trânsito tomasse um rumo inesperado, revelando uma verdade que mudaria tudo? Para Claire Jennings, aquela tarde tranquila em uma rua suburbana se transformaria em um momento que ela jamais esqueceria. Você já esteve em uma situação onde sabia que estava certo, mas foi tratado como culpado? E o que acontece quando o destino resolve virar o jogo? Este é o começo de uma história que vai desafiar tudo o que você acredita sobre justiça e percepção. Era uma tarde calma em Fairview Heights, Missouri. Claire, uma mulher confiante e equilibrada, estava voltando para casa após uma reunião de trabalho. Seu Tesla preto deslizava suavemente pelas ruas e ela aproveitava aquele momento de paz enquanto pensava no dia produtivo que havia tido. Mas a tranquilidade foi interrompida quando ela percebeu o reflexo das luzes vermelhas e azuis no retrovisor. O som de uma sirene invadiu seus pensamentos, fazendo sua expressão endurecer. Claire verificou o velocímetro. Estava bem abaixo do limite de velocidade. Não havia razão para estar sendo parada. Resignada, ela encostou o carro, respirou fundo e esperou. O carro de patrulha estacionou atrás dela e o policial desceu. Era o oficial Doug Harland, um homem de porte robusto, caminhando com passos firmes e uma expressão séria. Claire abaixou o vidro da janela, mantendo-se calma, mas atenta. Antes que pudesse dizer algo, o oficial já estava ao lado do carro, sua postura rígida e tom direto. "Licença e registro", ordenou ele sem sequer uma explicação inicial. Ela entregou os documentos com movimentos firmes, mas sua voz não demonstrava nervosismo. "Posso perguntar por que estou sendo parada, policial?" O olhar dele se estreitou e sua resposta veio seca. "Eu faço as perguntas aqui." Sem aviso, ele deu outro comando. "Saia do veículo." Claire hesitou, mas não por desafio. Ela conhecia a lei e sabia que, sem motivo claro, não era obrigada a sair do carro. Mas essa pausa momentânea pareceu irritar o policial. "Eu disse para sair do veículo", repetiu ele, agora mais alto, chamando a atenção de pedestres curiosos. Claire manteve o olhar fixo nele, sentindo a tensão no ar. Não era medo, mas uma mistura de frustração e determinação que crescia. Dentro dela, ela sabia que havia algo errado naquela abordagem e estava clara de que aquela seria apenas a primeira de muitas provas que enfrentaria naquele dia. O silêncio ao redor de Claire Jennings era denso, quase sufocante. A postura calma e firme dela parecia irritar ainda mais o oficial Doug Harland, que posicionou a mão no coldre de sua arma. Não era um movimento para sacar, mas o gesto carregava uma ameaça implícita. Claire notou o ato, mas não deixou transparecer, e qualquer sinal de medo. Mantendo o olhar fixo e inabalável, respondeu com um tom controlado. "Oficial, ficarei feliz em cooperar se puder me dar um motivo válido para sair do veículo." A mandíbula de Harland se contraiu e ele se inclinou, ainda mais em direção à janela. "Você está agindo de forma suspeita. Eu tomo as decisões aqui e não preciso me justificar para você", retrucou ele, sua voz carregada de desprezo. O comportamento agressivo era evidente, mas Claire sabia que precisava escolher suas palavras. Com cuidado. Mesmo assim, destrancou a porta e saiu do carro. Seu blazer azul e sua postura ereta refletiam confiança, mas também profissionalismo. Ela sabia que a situação era injusta, mas manteria sua compostura. "Mãos onde eu possa vê-las", ordenou Harland, recuando ligeiramente, como se esperasse algo drástico. Claire levantou as mãos devagar, embora o pedido parecesse desnecessário e humilhante. A pequena multidão que começava a se formar à distância observava com atenção crescente. "Você está dirigindo um carro caro em um bairro onde não vemos muitos visitantes", disse Harland, deixando a insinuação pairar no ar. A expressão de Claire permaneceu neutra, mas seus dentes se apertaram com força. "Está dizendo que eu não pertenço aqui?"
Estou dizendo que é meu trabalho garantir que tudo esteja certo, respondeu ele com um sorriso condescendente. Para onde você está indo? Estou indo para casa, respondeu Claire, sem hesitação. Ah, é mesmo? Disse Harland, arqueando uma sobrancelha. Quer provar isso? Antes que Claire pudesse responder, uma mulher na multidão gritou. Deixe-a em paz! Ela não fez nada! Harland se virou abruptamente, sua expressão irritada. Cuide da sua vida, esbravejou. Mas a interrupção deu a Claire um momento para intervir. Oficial, estou cooperando completamente, mas seu comportamento é inadequado e pouco profissional. Se você não tiver mais nada, gostaria de seguir meu caminho. O rosto de Harland ficou vermelho, uma mistura de frustração e embaraço. Ele se aproximou ainda mais, abaixando o tom para um quase rosnado. Você não vai me dizer como fazer meu trabalho. Mas Claire não recuou. Sua experiência com situações difíceis a preparou para momentos como aquele. Ela sabia que sua força estava em sua calma e controle. Estou bem ciente dos meus direitos, começou Claire, sua voz baixa, mas firme. A menos que você tenha uma causa provável ou evidência de que cometi um crime, não há motivo para me deter. A multidão ao redor murmurava em aprovação, inspirada pela postura confiante de Claire. Harland parecia um barril de pólvora prestes a explodir. Você acha que pode se safar disso porque você é... Ele se interrompeu, mas a implicação ficou clara. Claire inclinou ligeiramente a cabeça, seu olhar cortante. Porque eu sou o quê, policial? Educada, bem-sucedida, negra. As palavras de Claire caíram como um trovão, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Harland abriu a boca para responder, mas Claire continuou, sem lhe dar espaço. Este encontro está sendo documentado, disse ela, gesticulando levemente para a câmera instalada em seu para-brisa. Os olhos de Harland rapidamente encontraram a câmera, e pela primeira vez sua confiança pareceu vacilar. Ele tentou recuperar a compostura, mas a bravata em sua voz não era mais a mesma. Você está jogando um jogo perigoso, murmurou ele, baixo o suficiente para apenas Claire ouvir. Claire permaneceu firme, seu olhar nunca desviando. Eu não estou jogando jogo nenhum, oficial. Só estou exigindo respeito. Por um instante, parecia que Harland iria recuar. Ele olhou para Claire, para a câmera e para a multidão agora maior que observava cada movimento. Mas o orgulho o manteve. Ali, os músculos tensos e a expressão dura, a tensão entre os dois era palpável. A multidão esperava para ver o que aconteceria a seguir. E Claire sabia que qualquer movimento errado poderia escalar a situação. Se você não tiver mais nada a dizer, eu gostaria de ir, repetiu Claire com firmeza. O silêncio de Harland era pesado. Ele sabia que não tinha mais argumentos, mas ainda parecia relutante em admitir que havia perdido o controle da situação. O silêncio entre Claire Jennings e o oficial Doug Harland era carregado de tensão. Ele permaneceu imóvel, a mão ainda tremendo ao lado do coldre vazio. As palavras dela ecoavam em sua mente, expondo sua autoridade frágil. Oficial Harland, começou Claire, sua voz baixa e controlada, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Você sabe quem eu sou? O rosto de Harland se contraiu. Não me importo com quem você é, disse ele, com a voz mais dura do que pretendia, na tentativa de mascarar seu desconforto. Claire deu um pequeno passo à frente, sua postura rígida e sua expressão impenetrável. Você deveria se importar. Meu nome é Claire Jennings. Sou diretora de supervisão de conduta policial no estado de Missouri. As palavras dela atingiram como um golpe direto. A pequena multidão murmurou em surpresa, e Harland deu um leve passo para trás, como se tentando processar a revelação. Seu rosto ficou pálido por um momento antes de ele franzir a testa, tentando manter o controle. Você está mentindo, disparou.
mas sua voz falhou, traindo a confiança que tentava demonstrar. Cheque você mesmo, disse Claire, com uma tranquilidade desarmante. Use o rádio, ligue para sua central e peça minhas credenciais. Sou responsável por garantir que oficiais como você sigam os protocolos e respeitem os direitos dos cidadãos. Deste estado, Harland hesitou, os olhos movendo-se rapidamente entre Claire, a câmera no para-brisa do carro e a multidão que agora parecia crescer. Ele finalmente recuou, soltando um suspiro que mal escondia o nervosismo. Claire não cedeu. Toda esta interação foi gravada, disse ela apontando para a câmera. E será revisada. Sua conduta foi inadequada e será relatada. Eu assegurarei que isso não passe despercebido. Os murmúrios da multidão aumentaram, encorajados pela firmeza de Claire. Um jovem espectador, segurando o celular levantado, gritou: "É melhor você ouvi-la." Harland parecia um homem encurralado, com o rosto avermelhado e os olhos dançando pelo ambiente em busca de uma saída. Ele engoliu em seco, suando visivelmente. Eu não quis desrespeitá-la, gaguejou, sua voz hesitante e insegura. Suas ações dizem o contrário, respondeu Claire, sem elevar a voz, mas cada palavra era carregada de peso. Espero que você reflita sobre isso. Harland abaixou a cabeça levemente, um gesto que parecia um reconhecimento silencioso da verdade. Ele recuou em direção ao carro-patrulha, enquanto Claire se voltava para a multidão. Está tudo sob controle. Agora, disse ela gentilmente, por favor, sigam suas vidas. As pessoas começaram a se dispersar, mas os olhares fixos em Harland transmitiam uma mensagem clara. Eles haviam testemunhado algo que não esqueceriam tão cedo. Harland entrou no carro, as mãos apertadas no volante. A respiração superficial e o rosto vermelho de constrangimento refletiam sua derrota. Ele pegou o rádio, murmurando algo que Claire sabia ser uma tentativa desesperada de verificar as credenciais dela. Ela esperou pacientemente, sem desviar o olhar. Minutos depois, Harland saiu do carro, sua postura completamente diferente. Ele se aproximou devagar, a cabeça inclinada e os ombros curvados. Senhora Jennings, começou ele com a voz hesitante. Falei com meus superiores e entendo quem você é agora. Claire inclinou ligeiramente a cabeça como se para reconhecê-lo. Bom, então você entende a gravidade do que acabou de acontecer. Harland assentiu rigidamente, evitando o olhar dela. Peço desculpas, se exagerei, murmurou ele, embora suas palavras fossem vazias de convicção. Exagero? Claire repetiu, sua voz carregada de incredulidade. O que você fez não foi apenas um exagero, foi abuso de poder, e suas ações foram baseadas em preconceito e intimidação. Você ao menos percebe o quão perigoso isso poderia ter sido? Harland abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Ele sabia que qualquer desculpa soaria vazia diante da firmeza dela. Claire deu um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Você usou sua posição para tentar me intimidar porque achou que podia, mas a responsabilidade vem com sua autoridade. E hoje você falhou miseravelmente em honrar isso. Harland desviou o olhar, incapaz de sustentar a força do olhar de Claire. A multidão restante, embora menor agora, observava com atenção. Isso não termina aqui, continuou Claire, voltando ao tom frio e profissional. Este incidente será relatado e medidas serão tomadas. Minha recomendação é que você reavalie sua postura e pense seriamente sobre o impacto de suas ações. Por um momento, Harland pareceu encolher. Ele murmurou algo inaudível e recuou novamente, retornando ao carro-patrulha. Claire permaneceu onde estava, observando enquanto ele ligava o motor e saía. O impacto das palavras de Claire Jennings foi inegável. O oficial Doug Harland ficou imóvel.
seu olhar fixo no chão, enquanto a compreensão de suas ações lentamente o atingia. Pela primeira vez, a rigidez de sua postura parecia ter desaparecido, substituída por uma sensação de desconforto genuíno. Claire continuou, sua voz firme, mas sem perder a calma. Como policial, você jurou proteger e servir, mas hoje escolheu usar seu poder para perfilar e intimidar. Agora imagine se eu não estivesse na posição que estou. Imagine se eu fosse alguém sem recursos, sem conhecimento para me defender. Harland levantou os olhos por um breve momento antes de baixá-los novamente. A força das palavras dela pesava sobre ele. Ele balançou a cabeça lentamente e murmurou: "Você está certa. Eu estava errado." Claire assentiu, mas seu tom permaneceu direto. Reconhecer o erro é um passo, mas não basta. Você precisa entender o porquê de ter agido assim e tomar medidas para mudar. Não é apenas sobre você, é sobre o sistema que você representa. A luz da tarde caía suavemente, e o silêncio ao redor deles parecia intensificar a gravidade do momento. Harland assentiu de novo, desta vez mais firme, sua voz quase imperceptível. "Eu farei melhor." Claire deu um passo para trás e abriu a porta de seu Tesla, olhando para ele uma última vez antes de entrar. "Eu estarei observando para garantir que você faça isso. E acredite, se você não fizer, será responsabilizado." Harland não se moveu enquanto Claire se afastava. Ele permaneceu parado, refletindo sobre as consequências de suas ações. Naquele momento, ele sabia que não enfrentava apenas as palavras dela, mas também as falhas que carregava há anos. Enquanto Claire dirigia de volta para casa, o peso do encontro começou a se dissipar. Ela olhou para o espelho retrovisor e viu sua própria expressão firme, mas havia algo mais ali, um vislumbre de cansaço e determinação. Quantas vezes mais, ela pensou. Não era a primeira vez que enfrentava uma situação como aquela, e sabia que não seria a última. Mas algo naquele dia parecia diferente. Ela não apenas se defendeu, ela enviou uma mensagem que reverberaria muito além daquele momento. Na delegacia, Harland estava sozinho na sala de descanso. Ele repetia mentalmente cada palavra que Claire havia dito. Seus anos na força policial haviam sido guiados por uma confiança inabalável. Mas agora, essa confiança parecia estar se dissolvendo. Ele se lembrou da frase dela: "Imagine se eu não estivesse na posição em que estou." Quantas vezes ele havia agido sem pensar, guiado por preconceitos que nunca questionou. Quantas vidas ele poderia ter impactado negativamente sem perceber. Harland sabia que as palavras de Claire não eram apenas uma crítica, mas um convite para refletir. Pela primeira vez, sentiu um desejo genuíno de mudar, não por medo de repercussões, mas porque sabia que devia isso a si mesmo e às pessoas que havia prejudicado. De volta à sua casa, Claire estacionou o carro na garagem e saiu. A brisa suave da noite roçou seu rosto enquanto ela olhava para o céu. As estrelas começavam a aparecer, pontuando o horizonte com pequenos lembretes de vastidão e possibilidade. Ela fez uma pausa, respirou fundo e entrou em casa. Apesar do cansaço, havia uma sensação de propósito renovado. Momentos como aquele reforçavam o porquê de sua luta diária. Ela sabia que a mudança era lenta, muitas vezes confusa, mas era possível. O encontro daquele dia não foi apenas sobre ela. Foi sobre desafiar sistemas, enfrentar preconceitos e lembrar que a justiça verdadeira exige coragem. Enquanto se preparava para descansar, Claire revisitou mentalmente as palavras que havia dito a Harland. Ela esperava que ele refletisse, que ele mudasse, mas, acima de tudo, sabia que havia plantado uma semente de responsabilidade e consciência. Em outro canto da cidade, Harland permaneceu em sua sala, sentado em silêncio,
com o distintivo em uma mão e o celular na outra. Ele abriu um aplicativo de anotações e começou a escrever, tentando colocar em palavras o que sentia. Era o começo de algo que ele nunca havia feito antes: reconhecer seus erros e buscar entendimento. Assim como Claire enfrentou a injustiça com coragem e determinação, você também pode se inspirar em histórias que fazem a diferença. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que inspiram mudança e empatia. Caso você queira ajudar ainda mais nosso projeto no YouTube e trazer sempre histórias fascinantes como esta, considere nos apoiar com apenas R$ 10.